tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Então, a gente vai ver que Kardec faz aqui uma sequência de uma fala do Cristo com uma outra fala do Cristo, que lá no Evangelho não estão na mesma ordem, mas tem tudo a ver. Então ele repete quase que a mesma coisa em duas situações diferentes. Essa primeira passagem dele, no item 3, ele fala numa constância a fala que ele iniciou dizendo que a gente deveria fazer aos outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. E ele entra então nessa situação da porta estreita. E fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para nós é entrar pela porta estreita. Porque, na verdade, a gente vai fazer por nós o que a gente gostaria que todo mundo fizesse por nós. A gente não vai fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Né? Então, já é um exercício de entrar na porta estreita, porque você tem que fazer para o outro o quê? Tudo o que você gostaria que o outro te fizesse. E no final dessa primeira passagem, ele diz que a gente tem que ter cuidado com as ovelhas falsas que andam em torno de nós, porque são os lobos, eles estão revestidos, né? E vão querer nos pegar de surpresa. Então, se nós estivermos realmente com Cristo, tentando melhorar, tentando fazer o esforço para crescer, tentando fazer como Santo Agostinho nos ensina lá no Livro dos Espíritos, faça uma autoavaliação, vê o que está errado, tenta consertar. Isso vai nos dar força para que a gente consiga observar esses lobos que estão revestidos de falsas ovelhas. E aqui no 4, quando ele fala da salvação, primeiro lá, Jesus falava da perdição. Bom, se há perdição, há salvação. Né? Então, o que eu faço para ser salvo? Aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer: salvo de quê? A gente ouve muito dentro desse relógio, tem que fazer um trabalho de desobsessão para ele também. Está desesperado, correndo, que é uma loucura. A gente tem que se salvar de quê, afinal de contas? Do que a gente tem que se salvar? Alguém sabe dizer? Que o Evangelho está cheio disso. Salvação, não é isso? A gente precisa se salvar. A gente tem que se salvar de quê? A gente tem que se salvar de quê? Né? Minha irmã está falando, a gente tem que se salvar de nós próprios. A gente precisa se salvar da nossa ignorância. A gente precisa se salvar da nossa teimosia. A gente precisa se salvar do nosso orgulho. A gente precisa se salvar do nosso egoísmo. A gente precisa se salvar da vaidade. A gente precisa se salvar das nossas imperfeições.
Porque essas imperfeições é que elas vão nos levar a ser perdidos. São essas imperfeições que a gente vai entrar porta dentro, né, da perdição, na porta larga. Então ele diz aqui, né, ele pergunta: serão poucos os que se salvam? Porque para passar na porta, né, para se salvar tem que passar na porta estreita. E aí tem toda a lógica, porque a gente vai observar aqui que ele fala, nesse contexto aqui, ele está falando de um tempo que já estava acontecendo na transição planetária ali. A gente sabe que o nosso mundo foi de primitivo, entrou na fase de expiação e prova. Mas a mudança não acontece de hoje para amanhã. Hoje eu durmo no mundo de expiação e prova e amanhã eu vou acordar no mundo de regeneração. A mudança está acontecendo desde que o mundo saiu da fase primitiva, que entrou na fase de expiação e prova, que a gente está sofrendo as mudanças. Já vieram muitos antes do Cristo. Chegamos a Moisés, 1500 anos antes do Cristo, depois veio o Cristo. Antes do Cristo, entre Moisés e Cristo, vieram tantos, o próprio Sócrates. E a gente vai percebendo que essa transformação vem ocorrendo todo dia, toda hora. A gente lembra aqui nessa passagem quando os exilados do sistema de capela vivenciaram o que Jesus ensinou aqui. Porque com toda certeza eles também tiveram. Ninguém aqui vai pensar que, coitados, eles foram exilados porque não teve ninguém que orientasse como a gente teve Jesus. Teve sim, porque existem os Cristos planetários. Jesus é um deles do sistema dos Cristos planetários. Então, óbvio, eles também tiveram o ensinamento que Jesus deu aqui para nós, eles tiveram lá. E aí, vieram parar onde? Aqui, no planeta que estava com uma dificuldade violenta. E tiveram que fazer um esforço gigantesco para passar pela porta estreita. E ainda tem espíritos, né, de capela passando aí pela porta estreita. Então, o que a gente quer dizer com isso? Essa transição planetária, ela não está acontecendo de agora. Jesus já veio nos ensinar há 2000 anos para que hoje a gente já, comece a fazer uma dieta moral aí para tentar entrar na porta estreita, porque está todo mundo preocupado em corpinho magrinho, e não comer isso, não comer aquilo porque engorda, vamos fazer caminhada. Divaldo fala, não adianta fazer academia, ficar lá 2, 3 horas lá, não, todo dia pensando só na vaidade, porque vai cair de qualquer jeito. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. É bom ter saúde? Beleza, ninguém está dizendo que não. Mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma dieta moral para entrar na porta estreita. Porque senão a roleta é fininha. Se a gente não começar a fazer essa dieta moral, a gente não vai passar nessa roleta. E Jesus já vem ensinando isso há quanto tempo? É assim que a gente vai fazer, igual os exilados de capela? Nós estamos aí, vivenciando quase 2 anos direto, uma problemática que quem imaginou? Um dia desse eu estava ouvindo um noticiário, né, lá na China, Wuhan, né? A situação problemática do vírus, sei o quê, e o presidente não queria trazer o pessoal que estava lá para cá, e quando chegou aqui teve que ficar isolado 14 dias em algum lugar, para depois cada um no seu lugar. Eu assistia a uma reportagem de um pai de família angustiado, querendo ver a esposa e a filha logo e tal. Não demorou muito, a coisa se espalhou de tal forma e está difícil para controlar. Mas está mais difícil pela nossa teimosia do que propriamente pela coisa. Porque se a gente fosse, dieta moral e entrar pela porta estreita, a coisa talvez estivesse menos sofrida. Mas enfim, está acontecendo e na hora certa vai acabar. A gente já teve uma melhora muito grande, a gente já pode se reunir novamente, com distanciamento, com máscara, álcool gel e vacina, enfim. E a gente vai
por aí. A gente vai parar onde? A gente vai ser exilado também do sistema solar? A gente vai parar em algum planeta aí que está acabando de sair das fases primitivas para ensinar a mexer no Facebook? Aí, Davi, ó. A gente que gosta muito de tecnologia, se não começar a fazer muito em uma dieta moral agora, vai ensinar lá em outros planetas mais primitivos como é que se mexe no Facebook. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar nisso, porque essa tecnologia toda não é de graça, né? A coisa, quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilidade de fazer melhor. E óbvio, a gente pode, por missão, ajudar, pode, mas ninguém quer sair da sua casa, ser expulso da sua casa. Foi o que aconteceu aqui, que Jesus está dizendo. Quando o dono da porta fechar, não vai bater, não. Depois que o planeta já estiver na condição de regeneração, quem não aproveitou não vai conseguir voltar para cá tão cedo. Vai ter que ir para um lugar onde possa colher os seus pensamentos, os seus sentimentos, até que consigam entender o que realmente Jesus estava ensinando. Então, para que a gente não sofra desse exílio, que a gente comece, de agora a modificar. Então, aqui